Olá, como vai você? Eu espero em Deus que você e sua família estejam muito bem. O nosso objetivo aqui do panorama bíblico é tratar dos livros da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Gênesis, um livro fantástico, um livro histórico, que eu tenho certeza que você estudando esse livro, lendo esse livro, vai te ajudar muito no seu conhecimento da Palavra de Deus. Então nós precisamos nos aprofundar no estudo das Escrituras. Eu convido a você, nesse instante, a lermos o livro de Gênesis. Leia o livro de Gênesis. Eu tenho certeza que esse livro vai te ajudar imensamente no conhecimento do próprio Deus. E eu quero começar aqui falando do livro de Gênesis, tratando de 7 etapas principais desse livro. Então, eu quero que você, juntamente comigo, memorize 7 etapas principais do livro de Gênesis. Gênesis é o livro que trata da criação, do início. Por isso que o próprio nome de Gênesis significa no início. E a primeira história que nós encontramos aqui no livro de Gênesis é a criação do mundo e do universo. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós temos que entender que todas as coisas foram criadas. A criação existe porque alguém, um Criador, decidiu fazer todas as coisas. E esse Criador, ele decidiu fazer todas as coisas microscópicas, aquelas que nós não enxergamos, e as macroscópicas, aquelas que nós enxergamos. Deus fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. É por isso que o próprio texto diz, versículo 3, disse Deus, haja luz. Deus foi falando e as coisas foram acontecendo. Deus criou então, Deus é o Criador do universo. Segunda etapa da criação, ou segunda etapa de Gênesis, nós encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, no versículo 27, que diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem e a mulher, a sua imagem os criou. A criação do homem e da mulher. Gênesis, então, um livro narrado, escrito por Moisés, narra então a criação do homem e da mulher. Deus fez o homem do pó, Deus fez o homem da terra, e através do homem Deus criou a mulher. Meus irmãos, tudo isso é narrado em Gênesis, mas lembre-se o seguinte: Gênesis não tem a finalidade de descrever ou escrever pormenores da Bíblia. Não tem a finalidade de narrar detalhes, mas sim os pontos principais da criação. Muitos perguntam, muitos colocam em xeque a criação, a ideia narrada por Gênesis ou por Moisés nesse livro. Muitos colocam em xeque, muitos não acreditam, muitos pensam, imaginam que isso é uma história da carochinha, um mito, uma lenda. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia, ela é a verdade. Todas as ciências, os pensamentos filosóficos, toda a criação humana, todo pensamento humano passa. Novas ideias, novas propostas vêm surgindo no decorrer dos séculos, mas a Bíblia continua sempre a mesma, narrando sempre a mesma coisa. Então, eu prefiro ficar com a interpretação, com a narrativa bíblica. Eu tenho certeza que você também. Narrando a criação, Moisés então conta não detalhes, mas as partes principais
do livro e também da criação. E o terceiro aqui é o pecado. Terceira, na verdade, parte principal aqui do livro de Gênesis é o pecado. Vamos recapitular? Primeiro, a criação do mundo e do universo, as estrelas, a terra, os seres, os animais. Segundo, a criação do homem. Deus fez homem e mulher, Adão e Eva. Agora, a terceira parte do livro de Gênesis, principal, é a entrada do pecado. O pecado entrou no mundo por causa da decisão de Adão e Eva. E a decisão que eles tomaram foi uma decisão de desobediência contra Deus. E por causa disso, toda a raça humana, toda a terra, todo o universo sofreu. Por causa do pecado, por causa da transgressão, por causa da obediência, Adão e Eva, eles fizeram com que toda a raça humana pecasse, tropeçasse com eles. E nós vemos isso até os dias de hoje. Tudo foi desvirtuado, tudo foi alterado por causa do pecado que entrou no mundo. Quarta etapa do livro de Gênesis, ou dilúvio. A raça humana então cresceu, ela se desenvolveu no mundo, porém essa raça humana, eles se deturparam ou se afastaram tanto de Deus que ficou insustentável a presença de todos os seres humanos nesse tempo. E a narrativa de Gênesis acerca do dilúvio está em Gênesis 6:13, que diz assim: Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. A terra então ficou tão poluída de pecados e deturpações acerca das coisas de Deus, que foi necessário então que Deus enviasse um dilúvio, começasse uma nova história, uma nova trajetória aqui nesse planeta, através de 8 pessoas, sendo Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. Então foi necessário um novo começo, uma nova trajetória aqui com Noé. Então vamos recapitular. Primeiro, criação do universo, céu, estrelas e terra. Criação do homem, mulher, macho e fêmea, Adão e Eva. A entrada do pecado no mundo por causa da desobediência de Adão e Eva. Agora o dilúvio, Deus começando uma nova trajetória, uma nova história na terra. E agora nós nos deparamos com a Torre de Babel. Gênesis capítulo 11, versículo 7, que diz assim: Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Foi necessário que houvesse então a divisão de línguas. Por isso que existem tantas línguas e dialetos no mundo. Hoje, segundo os estudiosos, existem cerca de 6.000 línguas e dialetos espalhados pelo mundo. Foi necessário que assim acontecesse, porque Deus viu que mais uma vez a raça humana estava se perdendo de tal modo que, se Deus não intervisse mais uma vez, o que iria acontecer é que o pecado ia encher novamente a terra e uma nova destruição poderia estar a caminho. Deus então separa a humanidade, separa essas pessoas, cada um segue seu rumo, cada um segue seu caminho, para que então Deus, com o seu poder e sua soberania, separasse um povo para ele. E esse povo é chamado de povo abraâmico, ou povo hebreu, da onde dá início então ao chamado de Abraão. Deus, ele seleciona um grupo de pessoas, ele seleciona uma nação, ele seleciona um povo, esse povo chamado de Israel. Israel então tem alguns nomes: povo hebreu,
Israel tem um chamado também um povo abraâmico, e Israel mais tarde vai se chamar povo judeu. E nós encontramos aqui a história de Abraão. Abraão é o sexto episódio mais famoso de Gênesis. Vamos recordar? Primeiro, criação do mundo, do universo, criação do homem e da mulher, a entrada do pecado, o dilúvio, Torre de Babel e Abraão. Vamos lá? Então, 6 etapas ou 6 partes principais do livro de Gênesis. Claro que o livro de Gênesis tem muito mais informações do que isso, mas ele se divide em 7 etapas principais e nós narramos até agora 6. A sexta é o chamado de Abraão, e você encontra isso, o chamado de Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, de tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Deus então, naquele tempo, havia separado o povo da torre, se tornou ali confusão de línguas, e de um povo ele chama um homem chamado Abrão. Abrão significa pai exaltado, ou que olha para as estrelas. Deus mais tarde troca o nome desse homem para Abraão, pai de muitas nações, e faz uma promessa para ele. A promessa é que a partir dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Ele seria o chamado do Senhor para que, através do plano de Deus maravilhoso em sua vida, muitas e muitas nações pudessem ter contato e encontro com Deus. Abraão então, ele recebe a promessa, e anos mais tarde ele tem um filho chamado Isaac. O nome Isaac significa riso, porque Sara diz: já estou de 90 anos, sou estéril, como posso ter um filho? Quando Isaac então nasceu, ela disse: o nome do meu filho será chamado de riso, ou risada, porque aquele que ouvir essa história também vai rir junto comigo. Isaac então, ele cresce, ele se desenvolve, ele tem a sua própria família, e ele então tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú é um homem caçador, um homem forte, que cresce ali cuidando das coisas da caça da casa, enquanto Jacó era um rapaz tranquilo, sossegado, que cuidava ali junto com a sua mãe. E os 2 eram gêmeos, e a Bíblia diz que Jacó foi colocado o nome dele de usurpador ou suplantador, literalmente aquele que segura no calcanhar, porque quando Esaú nasceu, diz a Bíblia que Jacó segurou no calcanhar do seu irmão e nasceu junto. Os pais então, Jacó, disseram: vamos colocar o nome dele de suplantador, aquele que segura no calcanhar. A partir de então, de Jacó, nós temos a trajetória do início do povo de Israel. Jacó, a sua vida toda praticamente, tentou dar golpes, viver de qualquer maneira, fazendo as coisas por conta própria, mas ele tem um encontro com Deus. Quando ele tem um encontro com Deus, Deus então troca o seu nome e o passa a chamar de Israel. Israel significa aquele que luta com Deus e prevalece. Como um príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A história de Jacó é muito bonita, é uma história de transformação, é uma história de quebrantamento, é uma história de mudança, que com certeza pode mudar a vida de milhares de milhões de pessoas, que eu tenho certeza que já mudou. Então, a trajetória de Jacó é uma trajetória de muita mudança, livramento e salvação por parte de Deus. Esaú segue a sua vida, a sua caminhada. Jacó, da mesma forma, Jacó teve 12 filhos. 12 filhos. Esses 12 filhos mais tarde se tornariam as 12 tribos de Israel. É interessante sempre lembrar que grande parte dos locais da época eram nomeados, eram colocados como o nome das pessoas.
Por exemplo, a tribo de Judá, por quê? Por causa do filho de Jacó, que chamava Judá. A tribo de Issacar, por causa do filho de Jacó, que chamava Issacar, e assim por diante. Sempre vou lembrar isso. Os nomes das pessoas, por exemplo, eram dados devido às circunstâncias. Hoje nós colocamos nomes nos filhos porque nós achamos nomes bonitos, nós achamos nomes que às vezes está até na moda os nomes, mas naquele tempo não, por causa das circunstâncias, por causa do momento, os nomes eram colocados, muitas vezes batizados na hora, não pensavam muito antes em colocar os nomes. Por isso que Jacó é esse usurpador, suplantador, que segura o calcanhar, por causa da história de Jacó. Israel, por causa da história de que ele se encontrou com Deus, e Deus então mudou o seu nome. Aquele que luta com Deus prevalece. Os 12 filhos de Israel, de Jacó, então crescem ali na região de Canaã, na região da Palestina que nós encontramos hoje, e Jacó então teve 12 filhos. O mais famoso filho de Jacó é José. Não confunda José do Egito, tá? Com José, marido de Maria. Muitas pessoas falam, mas José, qual José? Algumas pessoas confundem, por exemplo, João Batista com João Apóstolo. Não, João Batista é aquele que batizava no Rio Jordão, e João Apóstolo é aquele que foi discípulo de Jesus, tá bom? Então a história de José é uma história que você tem a narrativa dela a partir de Gênesis 37. Abra lá comigo em Gênesis capítulo 37. Uma história linda, uma história de sofrimento, uma história que também nos ensina lições profundas. Quando eu me converti lá em Ipatinga, eu tive encontro com Deus, e nesse tempo o nosso amigo, o irmão lá que me levou para Cristo, um dos que me ajudaram na caminhada, ele disse assim: leia Gênesis 37. Comece lendo Gênesis 37 e você vai ver que história maravilhosa. Então foi um dos primeiros textos que eu li da Bíblia, após a minha conversão. Gênesis 37 dá então o início da nação israelita dentro do Egito, por intermédio de José. E diz a palavra de Deus que José era um sonhador. José era um sonhador, ele tinha um dom de interpretar sonhos. Versículo 5 do capítulo 37 nos diz assim, acompanhe na sua casa: teve José um sonho e relatou a seus irmãos. José então era um menino, um rapaz diferente, era um moço diferente. Deus havia capacitado José a ter sonhos, a realizar interpretação de sonhos. Naquele tempo era muito importante, esse dom fazia muita diferença na vida daquele povo. E José então era o queridinho de Jacó, queridinho de Israel, e os irmãos de José tinham um ciúme muito grande por causa disso. E o versículo 5 continua dizendo: José teve um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. José então, ele tinha os seus sonhos e relatava aos seus irmãos, sonhos esses que os irmãos tinham ciúmes e inveja de José. O tempo passou, o ciúme e a inveja corroeu o coração dos irmãos. Os irmãos venderam José para o Egito, e lá no Egito José, ele passou por maus bocados, dificuldades, injustiças, acusações, mas Deus mudou a sorte de José para o bem de toda a humanidade. José então passa a ser de escravo a governador do Egito. Por quê? Porque Faraó teve um sonho que nenhum sábio do Egito conseguiu interpretar. Descobriram então que José tinha esse dom, chamaram José interpretou o sonho de Faraó, e por causa disso, por causa dessa sabedoria, o Faraó colocou José como regente, como governador de todo o Egito. O tempo passou, houve uma grande fome em toda a humanidade naquele tempo. Os filhos de Jacó, irmãos de José, foram até o Egito para pegar alimento. O único lugar no mundo que tinha alimento era o Egito. Quando chegaram lá,
José percebeu que eram os irmãos e por causa disso todo um processo de cura, quebrantamento e de libertação aconteceu. José perdoou os irmãos pelo que fizeram, os irmãos se arrependeram dos seus pecados, cresceram, se desenvolveram no Egito e por muitos e muitos anos permaneceram lá, toda a nação de Israel. Jacó desceu então com cerca de 70 pessoas até o Egito e lá toda a casa de Israel, todos os filhos e netos, os bisnetos de Jacó cresceram ali no Egito. Toda vez que eu falar Jacó é Israel, tá pessoal? Jacó é o nome de Israel, Deus trocou o nome dele, acabou ficando com 2 nomes, era muito comum isso na Bíblia também, tá joia? Como Mateus, Levi, como Paulo e Saulo, e assim por diante. O tempo passou, diz a trajetória, diz a história da Bíblia, que com o passar do tempo surgiu um outro faraó que não conheceu José e nem sua história. E por causa disso, Israel, que havia crescido em número dentro do Egito, se tornou escravo. Mas isso são cenas do próximo capítulo, né? Nós vamos tratar acerca do livro de Êxodo. Você vê como é que a Bíblia ela se encaixa perfeitamente? Você vê como é que a Bíblia ela tem uma história coesa, perfeita, bem encaixadinha? Ela não é um livro de histórias soltas, mas que ela tem uma perfeita harmonia em suas trajetórias e sonhos apresentados, que revelados na palavra de Deus. Sonhos como, por exemplo, de Daniel, sonhos como, por exemplo, de Ezequiel, sonhos, por exemplo, como de José. Então, tudo se encaixa perfeitamente, até a manifestação dos autores, dos escritores, nada foge, tudo é perfeito, tudo se encaixa perfeitamente. Então, eu quero desafiar você nesse tempo a ler a palavra de Deus, desafiar você esse tempo a ter esse contato com as Escrituras. Eu tenho certeza que você vai crescer imensamente se você fizer isso. Todas as pessoas que leem a palavra de Deus, todas as pessoas que têm contato com as Escrituras, gastam, investem tempo na leitura da Bíblia, se tornam pessoas mais inteligentes, mais capazes, pessoas mais sábias, mais prudentes. Tenho certeza disso. E quando nós investimos tempo lendo a palavra de Deus, nós nos tornamos pessoas muito, muito melhores. Então o meu desejo, a minha vontade é que você tire esse tempo então lendo a palavra de Deus. E o que eu estou fazendo aqui é como uma ferramenta para te ajudar a ter uma mente histórica bíblica. Uma das coisas que nossos professores de seminário nos ensinaram é: tenha uma mente bíblica, tenha uma mente coesa das histórias da palavra de Deus. E quando você se deparar com uma situação, um versículo logo vem na sua mente e você declara, e você se torna vencedor, porque você declarou a Bíblia, porque você guardou a Bíblia no seu coração e na sua mente. Então, recapitulando, Gênesis tem sete histórias principais narradas aqui: a criação do universo e da terra, a criação do homem e da mulher, a queda do homem e seu pecado, o dilúvio, a narrativa de Noé, a torre de Babel, a chamada de Abraão e a história de José. Essas 7 principais são as 7 histórias narradas em Gênesis. Memorize, guarde, coloque no seu coração e na sua mente essas trajetórias, essas histórias, que eu tenho certeza que vão fazer grande diferença na sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Nós vamos continuar a caminhada aí, lendo a palavra de Deus e examinando, fazendo um panorama bíblico para facilitar seu conhecimento. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde poderosamente, você e toda a sua família, em nome de Jesus. Fique na paz de Cristo, fique na paz do Senhor.